Bom dia, boa tarde, boa noite, seguidoras e seguidores da Brascat. Estamos aqui com mais uma live super especial com uma convidada realmente que é o ó. Vocês vão adorar. Antes disso, mais que nada, deixar um recadinho aqui para essa semana. Vamos ter oncinhas em terraça. Pessoal, fique ligado aí. Oncinhas vai estar lá em terraça. Quem quiser ir lá se divertir com oncinhas, vão lá. E estaremos também aqui em Hospitalet, tá? Vai ter uma feira que nós participamos no ano passado, que era uma feira africana, e como país convidado foi aí o Brasil. Estávamos nós aí da Brascat. Assim que esperamos vocês também. Nas nossas redes sociais vocês verão mais informação sobre os eventos. E agora, sem mais dilação, vamos aqui chamar nossa convidada especial para começar essa live. Isa, vou mandar aqui o convite para você. Vamos ver se vai. Pense aqui com o Instagram, senão ele fica louco. Oi, Oi, minha querida. querida. Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem. Graças a Deus, estou acertando a altura aqui, porque agora estou no hotel, então não é igual em casa. Mas deu Bom, certo. primeiro, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje. Querida. Muito Imagina, no hotel aí, especial, fazendo o esforço de fazer essa live com a gente. querida. Eu que agradeço também a oportunidade desse encontro, de bater esse papo, de compartilhar um pouquinho, falar que a gente está por perto. Muito gostoso, muito bom. Ah, muito bom, minha querida. Vou começar aqui, pessoal, apresentando a nossa super convidada de hoje. É a Isa Minatel, pedagoga, psicopedagoga, escritora, autora dos livros Crianças Sem Limites e Uhum, Temperamento Sem Limites e isso. especialista na relação adulto e criança. É a mulher que eu necessito na minha vida. Que delícia ouvir isso, gente. Se eu puder ser útil, fico tão feliz. Eu, Para começar um pouquinho, para saber a tua história, como você começou com isso, de se especializar nessa relação adulto e criança, no comportamento da criança e como educar a criança? Da onde surgiu essa ideia? eu fui obrigada. Ah, que ótimo! Oh, meu Deus. É que assim, olha, eu não pretendia, nem achava que fazia muito a minha vibe estudar crianças. Não era meu foco. Mas eu tive uma criança que eu tinha pensado até em não ter filhos já, porque eu era muito workaholic, muito metida no trabalho e tal. E essa criança demandou muito. Demandou, primeiro, fisicamente, eu não conseguia estabilizar o meu bebê. Eu, então, com 5 meses, 4 de licença e 1 de férias, deveria voltar ao trabalho, estava louca para isso, mas ele não estava bem, ele não conseguia ficar bem, então eu acabei pedindo demissão por telefone de uma forma muito dramática, porque realmente não tinha condições de voltar. E ele tinha um comportamento de um temperamento muito forte. Ele não. Nada estava bom, desde bebê ele chorava, parecia que ele estava falando que eu era incompetente, que eu não dava conta, que eu não sabia o que fazer com ele. E era verdade. E aí, alguém me falou: olha que loucura. Por que você não estuda? Você já pensou em ler algum livro, estudar para ser mãe? Eu falei, nossa, existe livro para ser mãe? Olha só o tamanho do meu distanciamento desse universo, né? Da minha ignorância. Então eu brinco, né? Que eu fui obrigada, fui mesmo. Até acho legal contar dessa forma, para que a gente não fique achando que tem que ter um talento especial, que tem que nascer com esse dom, que tem que ser alguém calma por natureza, porque nada disso é verdade no meu caso. Então eu sou a prova viva de que qualquer pessoa que queira pode, né, e vai melhorar muito a vida, aprender mais sobre a cabeça da criança, a mente da criança, o comportamento da criança, o desenvolvimento da criança, né? Então foi isso, foi na dor, foi pela dificuldade. A necessidade. É Foi. importante você dizer isso, porque muitas vezes você dá conselhos e às vezes quem está de passo pensa.
ela tá dando conselho porque ela não tem essa criança. E não, ela Aham, tem. ela É tem com essa criança, experiência. Ela sabe sim. o que ela tá falando. Isso é Ela tem essa importantíssimo. criança mesmo, essa aí que você. Eu juro por Deus, gente, eu via os outros bebês. Agora o meu já tem 11, tá? Então, assim, já tem bastante tempo essa história. Mas no ano que eu tive o meu filho, eu tive uma prima, uma cunhada, duas cunhadas, na verdade, que tiveram filho. Então, eram três bebês além do meu, como parâmetro, como referência. E eu falava, não é possível. Não é possível, porque o meu sozinho, ele valia pelos três outros. Os três outros não choravam tanto quanto ele, não tinham dores, problemas, não demandavam tanto quanto ele, sabe? E de fato, ele tem uma energia muito assim, até hoje, ele demanda muito, ele quer fazer uma coisa. A gente está voltando de um negócio que eu acho que assim, nossa, arrasei, fiz essa super programação no fim de semana. A gente está voltando para casa, nem chegou ainda, ele está assim, e agora? O que nós vamos fazer? Nossa. Então, assim, é uma criança bastante ativa. Eu não posso nem reclamar, que eu sou bem parecida, mas é realmente uma criança que demanda muito, que questiona muito, que não acata simplesmente a sua fala, né? E tem crianças que são mais submissas por natureza, elas sentem um pouco de medo e tal. Então você fala meio assim, ela, ok. Aí você acha que tá arrasando, que você que é boa mãe, né? Eu tive uma seguidora uma vez que falou isso. Até eu ter o meu terceiro filho, eu achava que eu era boa mãe. Quando eu tive meu terceiro filho, eu descobri que as duas primeiras é que eram boas filhas. Aí é que está. Então é interessante isso, né? A gente ir É, percebendo que as crianças são sim, são diferentes, demandam diferente, né? completamente. E isso tudo vai trazendo para a gente esses desafios, né? E aí quando a gente tem a chance, eu acredito muito que nas nossas maiores dores e dificuldades podem estar os nossos maiores convites da vida, nossas maiores missões até, porque hoje eu abraço isso como uma missão, né, na minha vida, de levar para os outros o que eu gostaria de ter tido, esse conhecimento, né? E aí a gente pode ir evoluindo, né? Pode ir aprendendo, é gostoso Nossa, aproveitar. muito legal. Eu acho que essa live vai ser muito legal. Muita gente vai ficar aí, ó, espertinho. Eu tenho uma pergunta, essa é o que mais custa. Por que não devemos gritar com as crianças? A ver, Aham, é complicado não gritar. É é difícil, difícil. assim, tem situações extremas que eu tenho dois, um de 6, um de 9, mas quando eram mais pequenos, o maior ia bater no bebê com alguma Aham, coisa que pesava muito e eu gritava. Não tinha como eu chegar aí, não dá pra. E por que não devemos gritar? boa. Eu acho que antes de responder especificamente o porquê não devemos, eu vou dizer duas coisas e vou chegar no porquê não devemos. A primeira é, por que normalizamos o gritar com as crianças? Essa é uma primeira pergunta importante. Porque se você parar para pensar, é uma pequena insanidade. Uma pessoa adulta, com cérebro maduro, cheia de recursos de comunicação, olhar para uma criança que é muito menor que ela, que tem um cérebro imaturo, e de todos os recursos possíveis ela não achar nenhum e começar a berrar e gritar enlouquecidamente para conseguir resultado com a criança. Então, é insano. E eu tô falando comigo junto, não tô julgando, não. Assim, mas tô julgando a gente como cultura, né? Por que a gente Claro. normalizou isso assim, sabe? E quando a loucura é compartilhada, ela não é percebida. Então, como todo mundo faz, né? A Porque gente já acha vem de família, né? isso. Todo mundo já gritar. A gente acha que é assim mesmo, É né? É assim normal. mesmo. É. Com A criança é diferença é assim. que antes gritavam e não sei se era uma geração que obedecia, não sei. E isso E hoje tem em dia explicação para isso. dá aquela sensação, eu falo com as outras mães na escola, que não obedecem, que o gritar Sim, não adianta. sim. Vou falar disso também. Então, primeiro, por que que a gente normaliza o grito? Esse é o primeiro ponto. Claro. O segundo é, com quem estamos gritando? Será que nós estamos gritando com a criança de fato, consciente? Vou gritar com essa criança aqui agora para ver se ela funciona? Ou será que eu estou gritando com a mãe que eu queria ter falado e não falei, engoli, agora eu estou sendo a mãe, então eu estou botando para fora como minha mãe fazia comigo, com meu pai, que eu queria ter falado, gritado e batido, né? Não pude engolir tudo, então agora é a minha vez de ser o opressor, já que antes eu era o oprimido, né? Então, com quem que eu estou gritando? Né? Então, acho que eu vou jogar primeiro essas duas coisas, assim, porque a gente normalizou, porque a gente achou que isso era normal,
com quem de fato a gente está gritando, se é com essa criança mesmo, ou se é com o chefe até. Às vezes eu chego estressada com o chefe e estou gritando aqui com a criança. Então, com quem que eu estou gritando de fato, para chegar no o que acontece na cabeça da criança quando a gente grita, que é a sua pergunta, né? Por que que a gente não deve gritar? Por que que a gente não deve gritar? Porque quando a gente dá um berro com a criança tem um mecanismo automático de reagir a essa situação de ameaça, de risco, né? De susto, e o mecanismo automático é liberar hormônios do estresse na corrente sanguínea da criança, que também funciona com a gente. Quando a gente toma um susto, a gente toma uma fechada no trânsito, toma um susto, é isso que acontece na nossa corrente sanguínea, cortisol e adrenalina lá para dentro. Isso faz com que a gente acelere o batimento cardíaco, despeje açúcar no sangue, porque o cérebro entende, eu preciso agora tomar uma decisão rápida, reflexo, lutar ou fugir. Né? E porque isso é dos gabaritos lá dos nossos anos cavérnicos, né? Quando a gente aparecia um urso na beira da caverna, a gente tinha que decidir se era lutar ou fugir. E esse gabarito emocional funciona até hoje, mesmo que a gente tenha desafios menores. Então, essa criança que ela teve essa invasão de cortisol e adrenalina, que pode ficar até 48 horas na corrente sanguínea dela, ela pode ter mais dificuldade de aprendizagem, pode ter dificuldade de crescimento, pode ter dificuldade de comportamento. O fluxo sanguíneo vai para os braços e pernas. Então, se eu falo para ela, fica quieta, para, por que você não para de correr? Agora ela não consegue parar de correr biologicamente, neurologicamente falando. E a culpa é nossa e a gente nem sabe, né? Não culpa, não, vamos trazer a culpa. Sim. Não, mas assim, a gente que fez isso sem querer. Uma consequência do nosso ato. Sem nem saber, né? Então, esse é o ponto. Então, tem muita coisa envolvida no gritar, sem contar que quebra o vínculo, que afasta as crianças de nós, né? Porque a gente fica contra a criança quando a gente dá um berro com ela, né? Se ela é uma criança mais enérgica, ela fica com muita raiva da gente. Se ela é uma criança mais da tristeza, ela sente muita culpa, né? Ela se sente muito mal, a autoestima vai lá embaixo. Então, de todos, a autoestima vai lá embaixo quando a gente grita, porque minimamente eu não atendo a expectativa de minha mãe, sabe assim? Então, minimamente essa é uma crença que começa a se formar ali, né? Então, é muita coisa envolvida, a gente não tem nem ideia que é tanta coisa, né? Então, é legal a gente saber o que está em jogo. Eu acho que o grande X da questão de estudar para ser pai e mãe é saber o que está em jogo. Porque a verdade é que a gente acha que está em jogo tomar banho e ir dormir. E, na verdade, nós estamos acabando com a autoestima da criança com essa história de fazer tomar banho gritando, por exemplo. Sabe? Então, o buraco é muito mais embaixo e a gente não sabe, né? A gente trabalha só com as coisas que a gente vê, mas existe um universo inteiro sendo construído na parte que a gente não vê, que é o emocional. Mas eu falei do gritar. E se a gente comentar aquela chineladinha, né? Aquele tapinha merecido na hora, eu sempre escuto. Isso na minha época, eu dava uma chinelada e refrescava. Boa. Refrescava é ótimo. Oh, meu Deus. Vamos falar disso. Eu vou voltar na questão que você falou. Por que as crianças obedeciam antes e agora não obedecem? E aí vou emendar com essa parte da agressão física. Perfeito. O que acontecia antes? Veja só que interessante. Nós tínhamos uma construção cultural de obediência. Nós tínhamos um homem, por exemplo. Pode deixar eu jogar, viu? Por mim tá tudo bem. Tá, ele tá aqui jogando. Te viu, Marcos? Eu adorei. Temos participações especiais. Afinal de contas, é por causa delas que nós estamos aqui, né? Claro que sim. Antigamente a gente tinha os homens, por exemplo, que não tinham LinkedIn, rede social, que não tinham... Então, assim, não tinha emprego de sobra, não tinha facilidade de comunicação. Então, eles obedeciam os seus patrões. Inclusive, as relações, né, patronais, às vezes, eram abusivas. Porque era assim, eles abusavam porque realmente eles não tinham opção e o outro obedecia. Então, a criança que nascia nessa sociedade, ela via os homens obedecendo os chefes, por exemplo. Tá? Os patrões. Esses homens chegavam em casa e suas mulheres tinham, sei lá, 9 filhos, igual a minha avó, por exemplo, né? Essa mulher com 9 filhos não trabalhava, só em casa, né? Que não trabalhava já é um absurdo dizer, porque só em casa... Ela trabalhava em casa. Enfim, né? Mas ela não tinha renda, normalmente. Então, ela obedecia o marido.
Porque o marido que pagava as contas, como é que ela não vai obedecer esse homem? Ela não tem essa escolha, ela não tem essa opção. Então essa criança via o pai obedece o chefe, a mãe obedece o pai, né? É uma estrutura de obediência na sociedade. Então, mesmo com temperamentos mais fortes, que demoravam a se dobrar, acabavam se dobrando. As crianças aos adultos, né? Porque existia uma estrutura social que fomentava a obediência. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda quem ganha o dinheiro, obedece quem não ganha o dinheiro. E simples assim. As coisas foram mudando, foram evoluindo. Os últimos 30 anos, muita coisa mudou. Mas muita coisa mudou mesmo. Né? E agora os homens não obedecem mais os patrões, porque eles têm outras opções, eles empreendem, eles têm um monte de meio de comunicação nas mãos, eles procuram outras oportunidades, as relações trabalhistas mudaram. Que bom, né? Horizontalizaram-se as relações, não se pode mais fazer o desrespeito impune, né? As mulheres também não obedecem mais os maridos, não é? A gente também ganhou a nossa independência, fomos para o mercado de trabalho e ainda estamos batalhando por igualdade de salários, ainda temos um caminho para fazer, mas estamos muito melhor do que estivemos em relação a tudo isso, né? Então, quando nasce uma criança hoje, ela não vê ninguém obedecendo ninguém. Aí a gente continua esperando a obediência da criança. Oi? A criança fala, não estou entendendo. Não existe mais uma estrutura social de verticalização das relações. As relações estão horizontais. Então, quando a criança chega, ela também quer experimentar essa relação mais horizontal, de mais respeito, de mais afeto. E o saldo disso é muito positivo, quando a gente sabe lidar. Quando a gente não sabe lidar, sabe o que acontece? A gente só tira os recursos da relação vertical e não põe nada nesse lugar. Aí a gente cai na permissividade. Aí é um problema gravíssimo, porque aí a gente está criando gente louca e jogando para a sociedade gente ruim. Tá? E isso é muito triste, muito grave, tão grave quanto o autoritarismo que jogava a gente reprimida, que jogava a gente recalcada, que jogava a gente traumatizada também para a sociedade, doente. São doenças, os dois casos. Né? Só que a primeira doença fazia mais mal para o próprio indivíduo, a doença do autoritarismo. A outra, a doença da permissividade, faz mais mal para quem está perto dele, porque é uma pessoa que não tem noção, que se acha que é egoísta pra caramba, que faz escândalo, que dá piti, que, enfim. Né? Então é muito grave. Então a busca nossa é por uma relação mais horizontal em equilíbrio, com recursos para saber como viver essa relação horizontal sem punição, sem castigo, sem barganha, sem recompensa. Como fazer isso? Então essa é o grande, o coração do que a gente entrega. Se eu pudesse definir, eu acho que é isso, assim, é o como viver. Isso que a gente entendeu, então, que faz sentido viver, né? Que é legal viver, ou que talvez seja a única coisa que funcione com essa geração. Agora eu falo por experiência própria, né? Aqui em casa, pequenos, o pequeno, sobretudo, é tudo em troca. Marco, você tem que estudar. E o que você vai me dar em troca? Não, eu não vou dar nada. Você tem que estudar porque é importante. Todo dia eu tenho que explicar a mesma coisa. E ele segue no. Mas o que você vai. Olha, você tem que tomar banho, mas o que você vai me dar em troca? O que é isso? É tão interessante pensar, porque ele não nasceu assim. Em algum momento da vida, houve a troca. E aí, quando houve a troca, ele falou: então é assim que funciona. E agora ele pede por essa troca, que ele registrou o que a gente chama de experiência de referência. A primeira experiência, ela é muito importante. Se a gente tivesse consciência, meu Deus, quanta coisa a gente faria diferente. Eu não tinha feito isso. Exato. Sabe? Então, assim, a primeira experiência, ela se torna a referência. É a experiência que a gente vai ter mais dificuldade de contrariar, porque ela vira nossa referência. Né? Então, quando houve a troca em algum momento, que pode ter sido você mesma, companheiro, companheira, vovó, escola. A escola faz isso, né? A escola dá troca o tempo inteiro. Aí ele agora busca por isso. Então, o que eu preciso fazer? Porque a troca, a recompensa, a barganha, ela não educa, ela adestra. Não é? Como um cachorrinho, deita, deitou, ganha o petisco. Ele não sabe por que deitou, ele não sabe quais são os valores, os princípios, a moral envolvida em deitar, não deitar, que hora deitar. Ele não tem pensamento, ele não tem reflexão sobre deitar, então não tem educação. Educação não acontece sem pensamento.
Isso é uma coisa muito importante da gente dizer. Se a criança está fazendo uma coisa porque ela está sendo só obediente, ela não está educada, ela está adestrada. Se ela não pode questionar, se ela não pode pensar, se ela não pode discutir, ela está sendo bem adestrada às vezes, né? Mas não educada. É louco isso, né? E a gente nem para pensar. Eu não sabia. As coisas que eu falo hoje, eu não sabia. Eu não sabia, né? Eu achava que era educar. Essa história de parabéns, fez o que eu queria. Olha, não gostei, hein? Olha uma coisa interessante para você pensar como a gente não sabe educar. Eu não sabia e eu fazia isso. Que é, pode ou não pode? Mãe, posso ir lá fora agora? Pode. Quem pensou para decidir isso? Eu. Eu pensei que horas são, que roupa ele tá, se eu vou sair daqui a pouco, se eu não vou, se dá tempo, quem tá lá fora. Eu pensei tudo isso e falei, pode. Então, ele não tá pensando. Eu não tô educando essa criança. Aí, quando ele volta e em outro momento fala, mãe, posso ir lá fora? Eu falo, não pode. Ah, você é chata, você não sei o quê. Ele não sabe por quê, tá tudo na minha cabeça, eu não tô nem ajudando ele entender. Então, é muito mais efetivo para a gente educar e não adestrar, fazer perguntas. Por exemplo, mãe, posso ir lá fora? Que horas são, filho? Onde a gente vai daqui a pouco, hein? Será que dá tempo? Você já tá pronto para sair? E se for lá fora e sujar essa roupa, hein? Será que vai dar certo? Ah, é porque fulano tá lá fora, não sei o quê. Que horas que a gente volta? Será que ainda dá tempo de você brincar quando a gente voltar? Olha só o tanto de reflexão. Você tá falando mesmo não, tá? Tá. Que isso é não, ok? Por isso que eu falo dizer não sem dizer não. Você tá falando não. Só que você tá falando não e educando. E construindo uma mente pensante. Que avalia a situação, que pondera, que pensa nas consequências, entende? É tão lindo, né? Mas não é tão fácil, né? Porque não veio o piloto automático, é aquilo que a gente recebeu. Não pode, ponto. E aí a É criança não pensa. difícil. É difícil a gente mudar isso também. É difícil o dia que você teve no trabalho, como você chega em casa. Às vezes eu paro, eu penso, respiro e falo, não, eu não vou descontar tudo que eu tive hoje na pobre criatura que ela não tem culpa, mas Mas também tem não é vezes que difícil, mas também não é difícil você dizer, não, não tem troca todo dia, por exemplo. Cansa também, né? Então, é difícil, mas depende do ponto de vista. É difícil ah, no começo, principalmente por causa da nossa falta de conhecimento e recurso. Não porque seja difícil de fato. É um pouco difícil, claro, né? Porque a gente não sabe, então até a gente se encontrar ali, até a gente conseguir, né, viver isso, é um pouco difícil, sim, exige bastante da gente. Mas a hora que a gente começa a conseguir é mais fácil. Fica mais fácil. Porque a criança ela entra num eixo legal. Vou te dar um exemplo de colheita agora. 11 anos, esses dias ele falou assim, era uma sexta-feira. Mãe, a gente podia pedir uma pizza hoje, né? Eu falei, podia. Só concordei. Sexta-feira tá valendo, ah, né? É dia. Aí ele mesmo pensou, porque faz muitos anos que eu tô perguntando um monte de coisa para ele, não dizendo pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Aí ele, mas se bem que a gente comeu hambúrguer já essa semana. Acho melhor a gente jantar alguma coisa saudável hoje. Oi? Até eu olhei assim, tá bom, uau! Né? Por quê? Porque pensou, porque tá pensando, tá acostumado a pensar. Né? Pode pedir uma pizza? Pode, mas o que você comeu? Já é a segunda vez essa semana? Como é que foi? Isso é bom? O que não é bom? O que é saudável? Sabe? Então, é muito legal isso. E eu não conto para me gabar, não. Eu conto para dizer que dá fruto, dá resultado e que dá fica fruto, mais né? fácil assim. Parece mais difícil no começo. Até é, porque a gente tem que mudar e mudança não é muito fácil, né? Mas no médio prazo já é muito mais fácil a vida. Aliás, até no curto prazo é mais fácil a vida. Porque você começa a ter aquela dificuldade inicial, mas você vê que a criança responde. Aí você fala, nossa, funciona, yes! Aí você começa a ficar feliz, né? De ver que funciona, a sua criança está mais feliz, o vínculo entre vocês fica melhor. Então, assim, é lindo. E sem contar o tanto de resultado que a gente vê com as pessoas, né? Que nos acompanham, alunos, gente que a gente atende. É muito legal. É muito lindo. Eu me coloquei sem querer, Cecília, numa onda de amor e gratidão porque ao compartilhar essas coisas, algumas mães, alguns pais, algumas famílias fizeram verdadeiros resgates no vínculo com as suas crianças.
Nossa, que bonita. Então, quando eu vou aí a público, quando eu vou encontrar as pessoas presencialmente, é um negócio muito profundo, muito bonito, assim, sabe? Que eu não tenho nada a ver, porque eu nem conheço a criança, mas a pessoa fala: você mudou a minha criança, você mudou a minha família, você mudou a minha vida, e não fui eu, foi a Claro. pessoa. Sabe? Foi a própria pessoa que fez isso. Eu talvez tenha sido o canal, tenha sido um instrumento aí de levar essa informação adiante. Que Deus abençoe que eu seja um bom instrumento, eu quero mesmo. Falo, eis-me aqui, né? Vamos lá. Mas não fui eu. É porque essas informações realmente são muito poderosas e transformam as nossas relações. É lindo. Isso é importante. Sobre o castigo funciona? Se você fez Funciona? alguma coisa errada, eu vou te castigar? Que tipo de Funciona. castigo, né, a gente pode usar? Funciona, só que o que eu diria sobre o castigo é a que custo? Ele funciona, porque se você toma vamos pensar, qualquer castigo, tá? Na sociedade, você vai preso, você vai ser nas outras sociedades, você vai tomar chibatadas, você não vai querer isso. Então você, de alguma maneira, vai tentar andar na linha para não sofrer esta consequência. O problema do castigo é que ele é de fora para dentro. Sendo de fora para dentro, ele precisa ter alguém olhando, ok? Se eu não tiver ninguém vendo, eu posso fazer, porque aí eu não tenho castigo. Então, eu não estou de novo educando, eu estou adestrando. Entende? Esse é o problema do castigo. Ele adestra, não educa. Então, eu preciso de uma fonte externa de consciência, igual o Pinóquio que tinha o grilo. Eu preciso ter o grilo ali. Se não tiver a fonte externa de consciência, a pessoa sai da linha. Né? E quando que a educação ela quer desenvolver a consciência Claro. interna. Né? Eu não vou fazer isso, não é porque alguém está me olhando. Eu não vou roubar esse dinheiro, não é porque eu vou ser pego. Eu não vou desviar essa grana, não é porque eu tenho. Não, senão a pessoa começa a fazer conta. Eu vou desviar esse dinheiro sim, porque se eu for pego, ó, é crime digital, é 6 anos só de cadeia e o resto da vida é rico, vale a pena. Claro. E tem um monte O de gente castigo, fazendo isso. o recurso fácil aqui é, olha, se você continuar assim com esse comportamento, você não vai ter tablet. A tablet Ah, normalmente só entra na minha casa fim de semana. Entre semana eu já falei, não, tem muita coisa para fazer, estudar, não. Fim de semana, mas desse jeito você não vai ter. Você vai ter que primeiro fazer os deveres para ter, senão não vai ter. E sim. tem alguma vez que eles falam, não tem problema, eu fico sem. Faz a conta, né? Quanto para mim pesa isso? É pior do Vou ter que que. fazer tudo isso, vou ter que estudar, eu fico Tá sem. vendo o que acontece? Aí a gente fica sem argumento. Sim. Então, quando a gente vai pelo motivo equivocado, ele vira contra a gente. Porque não era essa, não é por isso que tem que estudar. Não é por causa do Claro. tablet. Outra consequência triste quando eu uso uma tela, como o tablet, o celular, né? Eu dou muito valor para a tela, para algo que eu não quero que a minha criança fique muito, né? Porque eu sei das consequências disso. Então, eu não quero que ele fique muito, mas eu coloco esse num valor lá em cima. Então, assim, estudar vira a parte ruim para conseguir algo muito maravilhoso, que até minha mãe está dando esse valor todo para isso. Entende? Então eu vou fazendo conexões que podem não ser saudáveis na vida da pessoa. Porque eu só vou estudar então enquanto minha mãe estiver regulando o tablet. Quando eu tiver 15, 16, 18, 20, parei, nunca mais vou estudar. Coisa horrorosa. Claro. Nunca mais vou ler, coisa horrorosa. Só lia porque eu precisava do tablet no fim de semana. Que minha mãe tá. Então, tirou a mãe, vai embora o estudo, vai embora a leitura, vai embora todas as coisas que são maravilhosas e incríveis. Eu costumo dizer que não existe gente que não gosta de ler e estudar. O que existe são pessoas que foram obrigadas a ler e a estudar coisas que não as interessavam, numa linguagem não adequada à idade, ao gosto, ao momento delas. Se elas forem estimuladas a lerem e a estudarem algo que as interesse, Tudo num interessa. vocabulário, numa linguagem adequada ao momento, fase, faixa etária delas, não existe ninguém no planeta que não goste de ler e estudar. É maravilhoso. É contagiante. Você fica assim querendo saber o que vai acontecer, o que é. Nossa, mas como que eu sei mais disso? Eu arrepio de te falar. Eu tô arrepiado, assim, porque é uma delícia estudar e ler, né? A gente só precisa achar o interesse. Aí as mães chegam para mim e falam assim: "Ô Isa, mas meu menino só quer saber das coisas que interessam a ele. O resto ele não quer saber, não." Eu falei: "Eu também." Claro, todo mundo. Oxi, você acha que eu quero estudar, sei lá, física? Não, obrigada.
Eu quero estudar criança, a cabeça da criança, que é isso que eu gosto. O comportamento, a comunicação, a interação entre as pessoas, é isso que eu quero estudar. Agora, quando é criança, eles precisam entender que, até para escolher o que eu gosto, eu preciso passar por um pouco de tudo. E é essa a Claro. função da educação básica, da educação fundamental, média, né? É que você tenha uma noção de tudo, que você conheça um pouco de tudo, para que, se experimentando, você se descubra. Ah, então é por isso que tem que estudar até as coisas que eu não gosto muito? É. Até porque as coisas que você não gosta muito te dão noção básicas para você poder saber o que que é um desconto, o que que é um juro, o que que é um negócio, sei lá, se for o caso, né? Saber escrever um recado, uma carta, um e-mail, uma redação, Claro. isso tudo é importante. Então, você tem situações na vida que você saber isso vão ser maravilhosas. E aí você dá sentido para o saber, essas coisas todas. Porque estudar sem sentido, trabalhar sem sentido, viver sem sentido, tem gente tirando a própria vida por causa de falta de sentido. Verdade. Ninguém consegue ser feliz fazendo as coisas sem sentido. A gente precisa educar a criança para que ela saiba dar sentido para tudo que ela vai fazer na vida e não obrigá-la a fazer o que ela não vê sentido, né? Isso é importante. Vou falar sobre um vídeo teu que eu vi, que eu Que achei medo, de que rir, medo, que medo. sobre o leite derramado. Gente, aquilo era tudo de bom. Eu me vi naquela situação, assim. Um caso como esse, aqui em casa é típico, que a criança pega o prato com a maior das boas intenções e cai tudo no chão. Uhum. Eu aprendi a reacionar da maior maneira possível, respirar fundo e falar, vai lá pegar o pano para secar isso daí, recolhe, cuidado para não se cortar. Mas passei por muitas fases de gritar e falar, meu Deus, por que que você pegou isso? Uhum. Uhum. Como a gente faz para conseguir reagir bem numa situação como essa? Que a criança quer fazer alguma coisa e ela tem que fazer, porque meu marido era todo oposto e falava, ele é pequeno, não deixa ele pegar isso. Uhum. Não, ele tem que Uhum. aprender. É E muito vai cair interessante. uma vez, vai cair duas, vai cair três, vai chegar um momento que ele sabe. O que eu não vou fazer é ficar criando aqui uns marmanjos com 12 anos que não pode buscar um copo de água na cozinha. Não, ele vai. Perfeito. Ele tem 6 anos, ele pode ir. Só que ele voltava e falava, mamá, não fica brava. Mas eu derrubei a água tudo no chão da cozinha. Uhum. Tá, vamos Perfeito. lá secar, filho. Mas Tem é difícil chegar nesse ponto. muitas coisas lindas envolvidas na sua pergunta, mas muitas, muitas. Vou começar com a primeira delas, que também foi um momento de muito resgate e reflexão para mim. Por que a gente acha tão pesado limpar a água ou o leite que caiu? Essa é a primeira de todas. Quem foi que nos fez acreditar e sentir tanto peso, tanta dificuldade em limpar algo que caiu? Então, esse é o Aquele vaso que quebrou. primeiro ponto, Aqui, na né? minha casa aquilo era um show. Um show. Exato. Era parecia que tinha matado alguém. Era só um Isso. vaso que tinha caído, gente. Então vamos voltar um pouquinho a fita para a gente entender, né? E se você for pensar, talvez a pessoa que fazia o escândalo lá no começo era uma pessoa que estava olhando para um vaso que ela não ia ter chance de comprar outro igual nunca, porque um tempo, como diz minha avó, um Cara, tempo era muito caro, era muito inacessível, era muito difícil. Hoje mudou. Então, às vezes, nós estamos fazendo um escândalo por causa de um copo de requeijão. aí que tá, pelo amor de Deus. Sabe? Qual que é o valor maior, o copo do requeijão ou o aprendizado da criança? Então, calma. É isso que eu acho que é legal a gente atualizar a nossa mente, entender da onde vem o escândalo que a gente repete. Porque a gente faz escândalos, né? E repete sem pensar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: se eu sei que as mãozinhas pequeninas precisam se exercitar para saber alguma coisa, para desenvolver a habilidade, por exemplo, de, né, pôr uma jarra no copo e virar ali o leite, ou a água, ou o suco, eu posso também preparar jarrinhas pequeninas para mãozinhas pequeninas. E aí a chance de cair é muito reduzida. Ela pode acontecer, assim como pode com qualquer um de nós, né? Mas é muito menor. Então, muitas vezes o que acontece é a gente não saber também como ajudar a criança a aprender e não oferecer condições adequadas para ela. E aí, o que que acontece? A primeira vez que ela vai tentar aos 3 anos com uma jarra gigante, ela vai derrubar, porque ela não aguenta.
Aí eu falo, você é pequena, para, não deixo nunca mais. Nem com 3, nem com 4, nem com 5, nem com 6, nem com 7, nem com 8. Com 9, com 10, eu começo a achar que tá na hora de saber. Só que ele não treinou, ele pega com 10 e derruba. Aí eu xingo. Pô, você já É. tá grande pra ficar derrubando as coisas. E ele não quer nem pegar. Vai lá pegar, mãe. Eu? Não, você é grande, vai lá você. Eu não, pega você. Não Isso. pode, não pode. Não é? Então é uma série de problemas que eu crio, né, com isso. E por fim, ainda eu acho que é pensar, né? O, aquilo que a gente falou do dar sentido para o que a gente faz, para o que a gente vive, será que nós estamos conseguindo fazer? Por que a gente está chegando tão estressado assim, hein? Que qualquer coisa que cai a gente já dá esse escândalo todo. Será que a gente está conseguindo viver uma vida com sentido, com as nossas convicções, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que nos faz feliz? Né? Porque se a gente tiver, a gente tem mais paciência também. É verdade. Outra coisa que me fez aumentar a paciência, Cecília, foi perdão. Eu não perdoava algumas coisas de pai, algumas coisas de. Eu achava que eu tinha que fazer justiça, que não era justo fazer tudo o que fez, e eu agora perdoar e ficar tudo bem. E essas coisas que eu trazia consumiam muito da minha energia vital. Então eu não tinha muita paciência, porque estava gastando com essas coisas aqui dentro de mim, as minhas energias vitais. Sabe? Para ter paciência, a gente precisa estar com as energias vitais liberadas, né? Além de toda essa consciência já muda tudo, né? Mas também liberar os perdões que a gente precisa liberar, fazer as nossas buscas pessoais, sabe? Resgatar a nossa própria infância. Tem gente que acha uma sacanagem a criança ter a infância que ela queria ter e não teve. Sem querer, inconscientemente. Aí ela não consegue ser uma mãe legal, né? De horizontalizar as relações, com vínculo, com afeto, com amor, porque ela não teve isso. Não é justo agora que a criança dela tenha. E é inconsciente, são mecanismos inconscientes que nos impedem de fazer o que a gente quer fazer, que nos impedem de ser quem a gente quer ser. Por isso que a gente mergulhar nesses processos, nesse assunto, né, partilhar informações sobre isso, como a gente está fazendo aqui, é libertador. Porque daí a gente de verdade passa a ter escolhas. Porque aí, opa, então eu sei que é isso que está me impedindo. Agora eu vou ver o que eu vou fazer com isso. Como é que eu vou resolver isso? É lindo. A gente vai ficando livre. Vamos ver se você tem um recurso para a gente quando tem um conflito e aquela criança está montando um espetáculo e não tem acordo. O que a gente faz nesse momento? Porque nem gritar adianta. Alguma vez, o meu filho maior falou para mim: Mas, mama, por que você não me bate? Olha. Pega o chinelo e me bate. Eu, olha, filho, porque não adianta. Porque se Uhum, eu te bater, não vai adiantar nada. uhum, Ele chegou a falar isso, porque a gente estava brigando tanto que já era. Então tá, vai, pega e me bate. Não ia uhum. adiantar nada. Sim. Quando a Nessa hora, o que a criança. gente faz? O que a gente faz para ele parar, para poder acalmar, para poder resolver o problema? Sim. Nós temos uma coisa que é. Algumas de nós, né? Algumas pessoas, né? Não todas, porque depende um pouquinho de temperamento. Mas eu tenho isso, que é o desejo de querer resolver agora. E quando a gente quer resolver agora, às vezes a gente chega nesse lugar. Um outro ponto que junta com isso, que soma com isso, essa necessidade de querer resolver agora, é as relações sempre no ganha-perde. Então, se eu ceder, a criança ganhou. Se eu não ceder, e a criança também não faz o que eu quero, ninguém ganha e fica presa. Você fica presa naquela situação ali. Você está presa, né? Que é o que você colocou. Né? A coisa vai e não sai. Então, pessoal, Então, se eu aprender que eu não preciso resolver agora, e que eu posso ceder, que isso não é perder, não porque vai fazer o que a criança quer, mas porque assim, não vai chegar no que eu quero agora. Ok, nota mental, isso aqui ainda não tá legal. A educação é uma construção, né? É um plantio. Então não precisa ser hoje. Quando você planta uma semente na terra, você joga água há algum tempo em cima de nada. Você não tá vendo nada. E você tá fazendo. Um dia aquilo brota e você fala: Uau, tinha mesmo alguma coisa entrando ali. É tão bonito. A gente se surpreende demais, porque a gente vai fazendo algumas coisas que a gente não tem nem consciência de como a criança está absorvendo. E ela está absorvendo. Chega uma hora que ela fala: Não, mas isso é assim. Você, que legal, que bom, funcionou. Sabe? Então é um pouco sobre isso. Assim, não precisa ser agora. Nós já estamos aqui brigando, não vamos chegar a lugar nenhum.
Então, carinha, eu vou parar, eu não tô bem, eu daqui pra frente já vou brigar, não quero brigar, não quero confusão, eu tô levantando a voz. Olha o modelo que eu tô dando pro meu filho. Eu vou parar, depois nós voltamos nessa conversa, viu? Vou dar um Exatamente. tempinho. Na situação extrema, sobretudo do pequeno que sai correndo no meio da rua, assim, gritando, o que que eu faço? Uhum. É muito legal a tua pergunta, porque quando a gente vai chegando nesse lugar, né, de formas diferentes de se relacionar com a criança, a gente faz muitas perguntas de o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço. Porque é verdade, no começo é isso que a gente quer saber, né? Tá, mas o menino tá gritando, o que que eu faço? O menino saiu correndo na rua, o que que eu faço? O menino deu na minha cara, bateu em mim, o que que eu faço? Né? E num primeiro momento é isso mesmo, a gente vai achando coisas a serem feitas, né? Então, por exemplo, um pequeno que sai correndo pela rua, você já pensa antes e fala assim: olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sair agora e nós vamos fazer passo de canguru. Aí você dá uns pulinhos, ele pula também. Agora de elefante, tum, tum, tum. Agora de formiguinha, tum, tum. Ai, Isa, mas vou passar vergonha, mas correndo atrás dele na rua você também vai passar vergonha. É melhor ir brincando. Você tem que escolher qual vergonha você vai passar depois que você tem filho, entendeu? Alguma vergonha a gente vai passar, né? Então, você já se antecipa e envolve a criança no idioma dela, que é a brincadeira. A brincadeira é o idioma da criança, o lúdico é o idioma da criança, né? Então eu vou envolvendo a criança ali para que isso funcione. Se eu saio correndo atrás dela, é um perigo, porque ela vai também correr mais. Porque, opa, você tá vindo, né? Virou Vai. um game. E é um perigo enorme dela realmente sofrer um acidente e tal. Então é grave, né? Então a gente tem que pensar um pouco antes e entendendo como é que a gente vai atendendo essa necessidade da criança, mas mantendo um certo controle da situação, não da criança. A gente não quer controlar a criança, porque isso seria uma marionete. A gente quer controlar a situação, que é responsabilidade nossa, né? Cuidar dos riscos, ajudá-la a entender como se portar em cada ambiente, né? Não ser inconveniente, não sair gritando onde não deve, correndo onde não deve, né? E é uma construção, paciência, persistência e estudo, muita informação, O meu muita pai tá por aí, informação. deixa eu dar um oi aqui, pai. Um beijo Ah, grande. querido. Meu pai e minha mãe estão me seguindo lá do Brasil. Você tá aqui ou tá no Brasil? Onde você Eu tá? já estou em Lisboa. Eu cheguei ontem. Lisboa. Você... Na Ai, verdade, que eu delícia. cheguei hoje de manhã. Eu saí ontem do Brasil, cheguei hoje de manhã aqui em Lisboa. Você vai passar por aqui na Espanha? Não. Sim, então eu estou aqui em Lisboa, fico no dia 4, 5 e 6 a gente tem o Congresso Internacional da Felicidade. No dia 5 um workshop aqui à noite. No dia 6 a palestra no Congresso. E no dia 7 um jantarzinho para o pessoal que quer tirar dúvidas, conversar, bater papo, ficar amigo, porque eu fico amigo de todo mundo, eu adoro. Então, nós vamos ter essas oportunidades. Aí, no dia 8 eu já estou em Madrid. E em Madrid eu fico 8, 9, 10 e 11 quando faço um encontro bem lindo em Madrid, que vai ser transmitido, inclusive, online, ao vivo, para todo mundo. Então, se alguém está Que nos legal. ouvindo e não está por aqui, né, ou em Lisboa, ou em Madrid, ou em Barcelona, dia 12 tem o encontro em Ai, Barcelona. sim. É. Então aí a pessoa pode acompanhar o do dia 11 que vai ter essa transmissão ao vivo. No link da minha bio tem as informações lá para quem quiser. Que No dia legal. 12 tem o encontro presencial em Barcelona e depois a gente tem no dia 18 Milão e 19 Roma. Gente, que Uma, legal. uma mini turnezinha europeia para compartilhar, né? A gente até foi acima do esperado. Barcelona e Milão foram fora do plano, sabe? As pessoas falaram: não, vamos aqui também, eu, bora. Aproveita. Então, é Que muito legal legal. essa oportunidade que a rede nos dá, né? A gente tem os cursos online, então a gente tem alunos pelo mundo todo, brasileiros também, portugueses, por causa do idioma facilita, né? Que estão por toda parte. Então, quando a gente foi falando que estava vindo, as pessoas foram se mobilizando e se organizando, e foi uma rede linda, que eu estou muito grata, porque o convite para o congresso me pegou num momento que eu estava com uma dificuldade de assumir esse custo nesse momento. E aí eu levantei a mão para minha rede, falei: minha gente, eu queria ir, será que dá? E dá. Esse povo é lindo demais, tem muita gente boa no mundo, gente. E aí um foi me ajudando com uma coisa, outro me ajudando. Não, você fica na minha casa, você fica aqui, você fica ali, e olha, tô aqui.
Estou muito feliz. Que bom, e vai passar por aqui, gente, muito legal. Muito Vamos depois legal. deixar toda a informação no nosso Instagram também, para quem quiser, e ver você Joia. aqui pessoalmente, para Ótimo. saber de tudo aí, todas as dicas que você dá para gente. Realmente, eu acho que, não sei, antes, né, a gente tinha aquela ideia que mãe e pai aprende, né, aprende a criar. Criar até o gato, cria o gatinho. Criar é Aham. fácil, né? Depende de como você cria. Eu sempre falo, Isso. antes era fácil criar. Nossa, antes criavam até 10 filhos, vocês agora reclamam de criar dois. Aham. Pode ser porque os 10 estavam lá no campo jogando, ninguém estava nem preocupado com a personalidade deles. Sim, E hoje eu sim, tenho dois e tenho uma preocupação que não sim. sejam egoístas, que sejam pessoas Sim. empáticas. Eu estou na Brascat, que é a Associação de Brasileiros da Catalunha. Todos os trabalhos que a gente realiza, eles estão involucrados, eles fazem a recoleta de alimento para levar para as pessoas, Que lindo. e os brinquedos deles. Fim de ano é hora de recolher brinquedo que tá bom, para a gente poder dar uma segunda vida para outra. E eu acho tão importante que eu estou passando para eles de valores para poder, Maravilhoso. eu não sei, valorar o que eles têm, mas pelo menos Sim. entender que, às vezes meu filho fala, né? Não, mãe, mas a gente não é milionário, que a gente não tem uma Ferrari, é? Mas e o pessoal da Brascat que a gente ajuda? O que que eles Aham. têm? Ai, mãe, eles não têm nem roupa, nem comida. Isso. Então, o que que a gente tem? Eu Sabe, entender falo, que a não gente é somos rico e não ricos. sabe. Eu falo pro meu filho, eu falo, meu filho, a gente é rico e nem sabe. Vamos lá ver por que que não é, né? Como é Quando que é? você vê quem está precisando, que você ajuda, então você realmente tem que valorar o que você tem. E É, se não tiver mais, ótimo, cada um que consiga o que quiser e que corra claro. atrás, não tem problema nenhum. Mas valora o que você tem, sabe? Às vezes ele fala para Perfeito. mim, ai, mãe, mas por que que você não comprou o último modelo do iPhone que o pai de não sei quem comprou? Ai, filho, mas eu não tô pondo você no futebol? Então, tá saindo quase o preço desse iPhone. Mas você quer o futebol, não quer? Quer. Sim. Então, aí, tô 3 dias na semana e sábados indo no futebol, porque ele quer o futebol. Eu Perfeito. valorei. Eu vou ter um telefone ou eu Perfeito. vou dar para você o que você quer? Você tem que entender que a gente tem que escolher. Uhum. E eu escolhi você. Então, Perfeito. agora, você tem que... eu sempre... Não é como uma recompensa, não ser um compromisso que você Sim. está jogando futebol porque você gosta, e agora você tem que ter a tua responsabilidade com a escola. Mas até chegar nesse ponto é difícil, é? Porque é É. fácil falar, se você não estudar, eu vou tirar isso de você e Aham. pronto, né? Aham. É sim. Eu acho que o que você está fazendo é tão rico porque ele dá parâmetros. A gente não tem como desenvolver a gratidão sem parâmetro. Se eu acho que aquilo que eu tenho é meu por direito, né? Eu tenho o direito de ter isso aqui, porque desde sempre foi assim, né? Então eu não tenho gratidão. Quando eu percebo que o que eu tenho não é direito, é privilégio, é bênção, né? Então eu tenho gratidão e eu tenho parâmetros para ver que não só eu vejo o outro que tem menos, então sou grato pelo que eu tenho, mas também percebo que o tanto que eu tenho me permite mudar a realidade do outro. Olha que coisa potente, não é? É muito rico. Isso é muito rico, é muito lindo. Isso realmente ensina valores. É muito lindo o que você está fazendo, muito especial, muito Eu, lindo. sobretudo, quando eu vi que a empatia, tem gente que nasce, eu nasci exageradamente empática e chego a sofrer pelos problemas dos outros demais, até tento me afastar um pouco, porque. Mas eu vi também que isso se ensina, né? E Sim. eu acho que isso é importantíssimo ensinar, sobretudo Você porque sabe, não estamos criando só os nossos filhos, mas estamos criando os cidadãos do futuro. sim. Você sabe que vários momentos da nossa conversa, e agora de novo aconteceu, você traz algumas coisas que permeiam o assunto do que a gente vai falar nos encontros, que são temperamentos. Porque a empatia, por exemplo, eu costumo dizer que alguns temperamentos, eles pensam primeiro no outro, depois em si. Eles têm essa tendência. E outros, ao contrário, pensam primeiro em si e depois no outro. Então, se você tem, por natureza, uma criança, por exemplo, que pensa primeiro, essa tendência de pensar primeiro no outro do que em si, você precisa ajudá-la a pensar mais em si, senão ela se desequilibra. E pode ser um problema para ela. Né? Se você já tem ao contrário uma criança que pensa primeiro em si e quase nunca no outro, aí você precisa ajudá-la a pensar mais no outro, para que ela se equilibre, para que ela não se feche num egoísmo doentio, nocivo, né? Então,
saber os temperamentos me permite traçar o plano de voo. Para onde eu vou voar com essa criança e para onde eu vou voar com essa outra. Porque às vezes o que eu falo para um desequilibra o outro. Por exemplo, eu posso ter uma criança que é tão boazinha por natureza, ela tem a tendência a ser boazinha, né? E o outro não, o outro tem a tendência a ser mais agressivo, a partir para a violência, né? Aí essa criança boazinha, ela tá aqui apanhando do outro. Eu viro pro outro e falo: não pode bater, bater é feio, é ruim, eu não gosto de criança que bate. Eu nem sei que essa boazinha tá apanhando na escola faz 5 dias. Devia bater, ela devia bater para parar de apanhar. Então o que eu falei pro outro, ela fala: agora que eu não posso bater mesmo, gente. Olha que minha mãe falou que eu não gosto de criança que bate. Entende? Eu falei para um, desequilibrei o outro. Então é tão importante entender, né, os temperamentos, as tendências que cada um já tem de fábrica, para trabalhar o que não veio de fábrica e equilibrar cada um, para que cada ser possa ser o que é de maneira completa, de maneira potente. Aproveitando esse exemplo teu, o que eu falo para o meu filho quando tem uma criança na escola que é agressiva e está sempre tentando bater, beliscando, jogando coisa? Eu não sei se é correto ou não, é o meu estilo e eu falo para os meus filhos: vocês não batam em ninguém. A primeira opção é chamar a professora, a segunda é defender, porque uma vez que você se defende, o outro vai parar. Porque se ele está aí batendo, batendo, enchendo o saco, pegando tuas coisas, quebrando, você não fala nada, ele vai continuar. A que você se defender, ele para. Eu não sei se isso é correto, porque, claro, o que você me Sim, disse sobre isso? sim. Eu tenho um vídeo que eu falo de 5 passos para você ajudar a sua criança a se defender. Porque do ponto de vista emocional, a briga é menos pior do que o bullying, não é? Então, é melhor que não tenha nem briga nem bullying, claro, esse é o mundo ideal. Mas entre uma coisa ruim e outra, do ponto de vista emocional, a briga é menos pior do que o bullying, né? É menos nociva. Então, e a briga entre crianças que estão, por natureza, cérebros imaturos, por essência, imaturos. A imaturidade é própria da infância, né? Tem um cantor que eu gosto muito lá em Campinas, que ele fez uma música das crianças que ele diz assim: criança é uma coisa infantil. É, Uhum. criança é infantil, é isso mesmo, é imatura. Então, elas podem, às vezes, por falta de recurso, de formação, de ajuda, cair na violência, se agredir, igual animalzinho, sabe? Porque o que humaniza a pessoa? O convívio com outros seres humanos. Agora, se nós já desumanizamos, aí fica muito difícil. Nós estamos tendo que fazer curso para humanização, humanização do parto, humanização da saúde, humanização da educação. Então, nós viramos o quê? Que nós estamos tendo que fazer curso para voltar a ser humano. Então, aí é um ponto importante. Então, assim, quando ela é próprio da criança, imaturo, vai conviver com outras crianças que talvez não saibam essas coisas aqui que a gente sabe e que, portanto, estão desumanizando as suas crianças, né? Então, se a gente tira completamente da criança o recurso de revidar, não precisa começar, mas se alguém te bater 3 vezes Se seguida, tá defende. te incomodando, pode bater, meu filho, tá liberado. Isso já aconteceu na nossa história, viu? E aí, à medida que eu falei, ok, tá liberado, bate, né? Acabou o bullying, acabou o terror, né? Então, veja que eu estou falando isso com todo cuidado, porque não é a ideia que a gente incentive que as crianças se batam e resolvam as coisas assim. Não é isso. Longe disso, isso é o contrário do que eu acredito. Mas quando eu tiro completamente de uma criança a chance, a opção do cardápio dela de em algum momento, né, agredir o outro que já está abusando dela, porque a agressão é um abuso, né? Aí eu posso também colocar minha criança em uma situação complicada e difícil, né? Mas eu falo no vídeo de 5 pontos. O primeiro é chamar um adulto, como você também falou. O segundo é falar que não quer, falar mais alto é o terceiro, né? Empurrar se ele estiver agredindo, se ele estiver vindo, e finalmente revidar. Esse é o último estágio, digamos assim, olha, já tentei de tudo, ainda continuou me enchendo o saco, então peraí, né? Deixa eu dar um chega pra lá mais forte, porque às vezes isso faz parte do universo infantil. E a gente vai Sabe? conversando, vai entendendo. Uma coisa que eu faço muito,
muito com o meu filho, é tentar explicar a ele que certamente essa criança que está agressiva não está vivendo uma vida feliz. Eu falo, cara, Aí estamos. como é que será que está a vida dela para ela estar com esse nível de agressividade todo? Sabe? Para ela estar precisando bater nos outros para ficar melhor. Não deve estar fácil a vida dela, carinha. Então, assim, você conseguir, sai de perto, não entra não, sai fora. Então, tem muita coisa embaixo dessa ponte. É muito mais Tem. complexo do que só essa resposta aqui que a gente está Muito. dando, né? Sim. Mas E é às vezes ele importante. fala, eu vou deixar de brincar com ele porque eu não vou mais falar com ele. E também me dá pena pela situação que eu sei do outro menino e da família do outro Sim. menino. Eu falo para ele, não, conversa com ele. Fala, olha, se você continuar com esse comportamento, eu não quero mais ser teu amigo. Uhum. Mas não deixa de conversar com ele, não ignora ele, não É faz. complexo. Teve uma vez, o meu menino tem um temperamento muito forte, né? Eu também. Meu marido também. Eu fico imaginando que Deus, quando fez Essa essa mistura composição aqui, ó, ele falou assim, gente, esses três aqui vão ter que aprender alguma coisa. Porque fácil não é a palavra. Mas graças a Deus, vindo para esse caminho, né? E por isso que eu falo que eu fui obrigada. Eu fui obrigada a aprender essas coisas. Hoje eu não tinha conseguido chegar até aqui, já são 15 anos, gente. Tinha que aprender de algum jeito, senão eu já tinha se perdido pelo caminho. Não consegue. Eu não conseguiria. Se eu fosse como eu realmente inicialmente era, não daria. E aí a gente vai fazendo algumas mudanças a partir das consciências, né? E uma vez, recente até, o meu filho tinha um menino que estava assim, sabe quando encarna? O menino encarnou com ele, ficava, e enchia o saco e falava. E ele também não leva desaforo para casa. E é aquele temperamento forte, esquentado e tal. E aí eu aqui fazendo um trabalho forte em casa de como é que é a vida do cara, o que será que acontece para ele ser assim. Também já tinha um pouco de informação de algumas coisas, né? Sabia que ele tinha vindo com histórico de bullying numa outra escola já, de receber, sofrer bullying claro. essa criança. E aí eu falo, pô, imagina. Ele, mãe, mas a gente faz só assim, o cara já dá um grito. Eu falo, mas às vezes você tá vendo assim, do seu lado, do lado dele é uma ferida aberta, que você tá fazendo assim. Aí fui falando um monte de metáfora, um monte de coisa para ele ir entendendo, né? Finalmente, e mantendo o diálogo aberto, nunca criticando o meu menino por causa do que ele estava fazendo, tentando só mostrar para ele coisas, mas para ele poder continuar me falando, né? E ele trazendo coisas. E um dia ele trouxe, né, que os meninos combinaram de sentar todo mundo rapidinho em tal lugar para fulano não poder sentar, para não ter lugar para fulano. E aí eu falei, cara, você sabe que isso é bullying? Ele falou, não. Falei, pois é. Porque às vezes as crianças não estão nem sabendo que estão fazendo bullying, né? Eu falei, vem cá. E aí eu mostrei um vídeo para ele de uma mamãe que chorava compulsivamente porque perdeu um filho por suicídio, que sofria bullying. Então, às vezes a gente vai chegando em certos pontos com a nossa criança, na certa idade, que a gente pode pegar mais fundo, que a gente pode achar alguma coisa que realmente traga um impacto para ele saber do que se trata. Ele ficou muito chocado. Ele ficou surpreso de saber que o que ele estava envolvido ali, concordando com os meninos em não ter espaço para o outro, em excluir alguém, era a raiz de uma coisa séria como essa. Não era uma coisa ainda tão grave, mas é a raiz de algo que pode virar essa coisa grave, sabe? E ele foi criando essa consciência do processo, né? E aí, a minha intenção, na verdade, era que ele se afastasse, porque conhecendo meu filho como eu conhecia, como eu achava que conhecia, eu achava que era isso que ele ia conseguir fazer. Não ia nem conseguir ficar ali, como você estava pensando, né, em continuar amigo e tal. Mas as crianças são muito melhores do que a gente imagina. E aí, um dia, ele voltou da escola e falou: Você sabe que eu tratei o fulano como se ele fosse um grande amigo? Falei: É mesmo? Muita gente. Ele falou: É. E sabe o que aconteceu, mãe? Ele me pediu desculpas. Oh, meu Falei, Deus. uau, por quê? Ele falou, cara, eu não tô sendo legal com você nos últimos tempos. E daí eu também pedi desculpas para ele. E não é que até agora eles sejam melhores amigos, eles têm ainda suas questões, mas melhorou, essa relação evoluiu muito, muito. É rico demais você ter essa consciência, e é uma construção de meses, tá? Eu tô contando aqui em minutos uma construção que aconteceu em meses e que eu nunca saberia onde ela ia terminar.
quando eu comecei, eu não sabia o que ia dar. Eu não sabia que eu estava plantando tomate e ia colher tomate. Eu não sabia. Eu sabia que eu estava plantando boas sementes, mas se ia dar tomate, se ia realmente frutificar, não tinha essa clareza, não tinha. Eu só sabia que pelo menos não ia ter erva daninha, sabe? Claro. Pelo menos eu estava livrando o jardim ali da, né? Enfim. E foi muito mais do que eu esperava, sabe? Foi muito mais do que eu esperava. Então, quando a gente se abre para buscar uma coisa positiva, uma coisa nova, uma coisa potente, uma coisa pautada no amor, sem querer ser clichê, de verdade, né? Como é que eu educo por amor? Porque assim, a gente fala, meu filho é a coisa que eu mais amo nessa vida, nesse mundo, mas você grita com ele, você bate nele, você reclama quando ele derruba um negócio, ele tem certeza que ele é essa coisa mais amada do mundo na sua vida? Será que isso chega para ele através do que a gente faz, do que a gente fala, do que a gente se comporta com ele? Sabe? Então, que tal a gente pensar em buscar uma educação que mostre que o meu filho é para mim a coisa que eu mais amo no mundo e que ele tenha certeza disso, que ele nunca tenha dúvida disso, que ele nunca duvide, que ele nunca ache que ele precisa tirar notas para ser amado, que ele precise ficar doente para receber afeto, porque tem um monte de gente com essa programação na vida adulta, sabe? É disso que a gente fala. Ah, isso é muito bonito. Olha, estamos terminando aqui a nossa live, uma pena. Só uma perguntinha aqui, a ver se você pode resumir. O professor aqui de tênis, o André, pergunta: quando a mãe explode, grita e perde o controle da situação, o que fazer? Eu acho que nesse caso ele, como professor, está Como perguntando professor. se uma mãe aí está montando aquele escândalo, como reagir? Nossa, é tão difícil, né, gente? Vai depender de uma série de coisas, né? De contexto, né? De como isso se deu, de histórico também, né? Mas eu acho que um primeiro momento, se a mãe tá lá fazendo um escândalo, eu acho que a gente tem que falar assim: você tem razão. E você não tá dando razão pro escândalo, Não, né? não, Mas você vai entender alguma coisa lá que ela ficou doida e vai dar razão para ela. Porque a hora que você dá razão para quem está fazendo escândalo, a pessoa faz assim: você desarma a pessoa, né? pronto, desmontou, não preciso mais gritar. Já ouvi, né? Claro, é verdade. Já ouvi que eu tenho razão. Pronto. Gente, cada dica que você dá, por favor. Precisa anotar tudo. Olha aqui, para a gente terminar, eu quero que você dê aquele recadinho para todo mundo de onde você vai estar fazendo as tuas palestras, do teu canal, das tuas manhãs, não a segunda e quinta, as manhãs sem limites. Sim. Conta pra gente. Muito bom. Bom, então vamos nós. No presencial, turnezinha aqui pela Europa. Então, nos dias 5, workshop presencial em Lisboa, no Hotel Fênix. No dia 6, a palestra Introvertidos e Extrovertidos. Como ser feliz por causa e não apesar do seu jeito. Nós vamos falar sobre isso, né, no dia 6, que é no Congresso Internacional da Felicidade. No dia 7, um jantarzinho na intimidade para a gente bater papo, conversar, trocar ideia, tirar dúvidas, vai ser bem gostoso. Então, tudo isso, busca a gente, se a gente não conseguir achar link, não conseguir saber, pode mandar direct que a gente está aqui ajudando, respondendo, mandando os links e ajudando vocês a encontrarem isso. Depois, no dia 11, tem Madrid, que também vai ser online para todo mundo do mundo. Então, se você não está nesses lugares, o dia 11 é para você também. Presencial em Madrid e online para todo mundo. Dia 12, Barcelona, no Cafofo Barcelona. A gente vai se encontrar, vai ser muito especial. A Cris, que está nos ajudando, uma psicóloga querida lá. Depois, dia 18, em Milão e 19, em Roma. Então, fechamos a agenda presencial. Para quem não está aí, fica o dia 11. Junto com essa transmissão do dia 11, Cecília, nós estamos fazendo um passaporte só para os íntimos, sabe? Que a gente está compartilhando alguns aprendizados da viagem, que vão me dando os insights, as coisas que vão acontecendo, que eu vou vendo, e eu vou jogando lá. Então, se a pessoa for participar do dia 11, da transmissão online, ela já vai estar recebendo essas informações também, né? Que está rolando aqui, que a gente está trazendo. Ela vai ter um dia de mentoria depois da palestra para tirar as dúvidas que ficarem com relação a temperamento
temperamentos, porque o temperamento é um assunto bem complexo que não dá para resolver rápido, sabe? Então a gente vai ter um encontro online pós-palestra para que a gente tire as dúvidas, entenda mesmo. Vai fazer o teste de temperamentos para mapear a família. Então, assim, tem um monte de coisa muito legal que a gente consegue oferecer para quem acompanhar aí online também, e o presencial também, quem tiver no presencial vai ter isso tudo também, né? E finalmente os canais, acho que tem aqui no Instagram, @isa.minatel, que é igual do TikTok, @isa.minatel, e o canal no YouTube, que é youtube.com/isaminatel, também para vocês acompanharem. Tem muita coisa, tem muito vídeo de graça lá, então assim, tem um monte de conteúdo maravilhoso. Então se inscreve lá no canal, nós estamos rumo aos 150 mil. Então, se você gostou, inscreve lá que você ajuda a gente a alcançar os 150 mil e é notificado das coisas que a gente postar também, que fazem alguma ajuda aí para pais, mães, professores. Acho que é isso, querida. No mais, gratidão sem limites por me abrir essa oportunidade, esse espaço aqui e divulgar um pouquinho dessas coisas que me fazem tão feliz, né? E que mudaram tanto a minha vida e que agora a gente vai disseminando. Imagina, Isa, minha querida, nós aqui da Brascate que agradecemos muito a você, ao teu tempo, essas dicas realmente que são, eu acho que chave para a educação das nossas crianças, né? Eu falo da educação de hoje em dia, essa educação moderna, e que Sim, realmente às vezes a gente não sabe bem como fazer. Vemos muitos com a referência que a gente tem dos nossos avós, dos nossos pais, sim. mas hoje em dia o mundo mudou muito. E realmente eu acho que vale a pena aprender. Eu vivo num constante aprendizagem. Eu estou sempre me formando em tudo. Minha mãe Que fala, é que legal. não tem parede para pôr teus certificados. Eu acho que a gente tem que aprender constantemente. E Eu uma sou das assim coisas que eu também. também aprendo é isso. Eu tenho 2 filhos e como criar melhor eles, né? Como criar essas pessoinhas aí que sejam pessoas decentes, honradas e Isso. felizes, sobretudo felizes. E Muito assim, obrigada mesmo. pessoalmente, devo dizer que eu adorei você, viu? Que papo Ah, minha gostoso. querida. Que Eu pessoa vou fazer o querida. possível para estar lá no Cafofo. Eu já anotei aqui dia 12 no Cafofo, vou tentar fugir de qualquer jeito para ver Oba! você. Que bom! Vou ficar muito feliz se puder te dar um abraço, viu? Que pessoa Ah, eu querida, quero que gente muito. boa. Ah, imagina, minha querida. Eu espero que a gente possa repetir essa live no próximo ano aí, porque eu acho que tema com você a gente vai ter sempre. Que bom, que bom. Fico muito feliz. Vai ser um prazer. Vamos manter contato e vamos programar, quem sabe, até outros encontros, outros eventos dos próximos anos, que agora, Vamos sim. agora eu tô só começando com esse negócio de viajar, viu? Isso é ótimo, isso é ótimo, minha Se querida. Deus quiser. Então tá bom, isso. Uma boa noite. Eu muito obrigada. Boa noite, querida. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. gente. Pode Obrigada. desconectar aí, tá bom? Joia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, minha querida. E nada, ficamos por aqui com essa live de hoje, que foi muito legal. Realmente adorei. Pessoal, segue a Isa Minatel. Eu vi uns vídeos muito legais no Facebook, que a gente ri muito, mas são situações que todo mundo passa, e eu acho que tá aqui, né, para a gente poder aproveitar essas dicas para poder criar melhor, de uma maneira mais tranquila, os nossos filhos. E nada, aproveito aqui para deixar aquele beijo grande para minha mãe, para o meu pai que estão aí me seguindo. Um beijo enorme para vocês e nada, nos vemos na próxima live. Beijo a todos.